nessa noite, fale com a pessoa que está do seu lado, fale com o povo da sua célula, que você possa sair daqui extremamente marcado pelo Senhor, amém? Pai de amor, nós te damos graça e liberdade, para que o Senhor possa fluir e manifestar o seu poder nessa noite. Fale, ó Deus, aos nossos corações, nos dê espírito de sabedoria e de conhecimento na Tua palavra, em nome de Jesus. Querem crer, diga amém. Sabe, irmãos, hoje nós vamos iniciar uma série de palavras, e eu quero falar com você sobre o poder da pressão. Fala para o seu vizinho, o poder da pressão. Sabe, eu percebo que é algo que eu e você, seja como jovem, seja como adulto, sabe, uma coisa que sempre vai estar presente na sua vida, vai ser as pressões. Então nós precisamos aprender a lidar com isso, nós precisamos saber o que a Bíblia diz sobre isso, nós precisamos aprender, sabe, a como lidar, como que eu vou me comportar diante de uma pressão, porque se nós não respondemos da forma correta, nós de fato não vamos viver o melhor de Deus. E eu tenho não sei se não é uma boa notícia, mas vira para o seu vizinho e fala assim: você não é um gato. Isso é uma boa oportunidade de você dar um fora em alguém, né? Você não é um gato, sai fora daqui. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque você não tem outra chance, você não tem outra vida, você não tem outra oportunidade. Então, se nós não sabermos lidar com as pressões do nosso dia a dia, com as pressões do ministério, com as pressões da nossa família, e sucumbirmos às pressões, desmoronarmos nas pressões, dificilmente você vai viver os sonhos e as promessas de Deus para a sua vida. Por isso, decidi compartilhar com você, nesses dias, sobre esse assunto. Acho um assunto muito interessante, muito importante, e Deus tem falado muito ao meu coração. Então, esteja com o coração aberto para ouvir, para receber, vai ser um tempo muito oportuno. E você sabe, eu parei para pensar nesses dias, faz 9 anos que eu me converti ao Evangelho. Então entrei na igreja, me tornei membro, depois fui líder de célula, fui discipulador, fui obreiro, hoje eu sou pastor, e eu percebi que nesses anos todos da minha vida cristã, teve algo do meu lado o tempo todo, Marcos, chama pressão. A pressão, ela sempre esteve ao meu lado, no meu ministério. Sabe, nesses 9 anos que eu caminhei com o Senhor, eu sempre tive do meu lado as pressões. Sabe, e se eu e você, nós não soubermos lidar com as pressões da nossa vida, nós vamos, sucumbir o nosso propósito. Nós não vamos viver o ministério que Deus tem para nós. Nós não vamos conquistar os sonhos que Deus sonhou para nós. Sabe por quê? Porque é no dia da pressão que você vai desanimar. É no dia da pressão que você vai querer desistir de tudo. É no dia da pressão que você vai querer abrir mão daquilo que o Senhor tem para você. Sabe, irmãos, eu lidero jovens há 9 anos. E é muito interessante, para não dizer outra coisa. Porque você vê aqui um jovem chorando, você vê aqui ele entregando a sua vida para o Senhor, você faz um apelo para ele, dar os seus dias ao Senhor, você faz um apelo para ele largar tudo e viver para o Senhor, e aí ele vem aqui chorando no sábado à noite. Aí chega na segunda-feira de manhã, você recebe a mensagem desse jovem: eu quero largar tudo, eu quero desistir de tudo, esse negócio não é para mim. E aí, eu posso falar isso com 100% de certeza, todas as vezes
que nós queremos desistir, que nós estamos desanimados, que nós queremos abrir mão daquilo que Deus tem para nós, é porque em alguma área das nossas vidas, nós estamos passando por alguma pressão. Mas, você e eu, nós temos que entender a forma do porquê que Deus permite pressões nas nossas vidas. Aí eu te faço uma pergunta. Responde aí para o seu vizinho, pergunta assim para ele: as pressões são de Deus ou não é? O que ele respondeu? Olha para cá. Sabe, irmãos, as pressões, elas são sim de Deus para nós. Porque não tem outra forma de você crescer se não for pela pressão. Não tem outra forma de você amadurecer se você não for pela pressão. Não tem outra forma de você ter maturidade se não for pela pressão. Tudo na sua vida vai ter pressão. Você vai ser pressionado no seu trabalho, e se você responder de forma certa, você vai ser promovido. Você vai ter pressão na sua faculdade, e no momento da pressão é o que vai determinar se você vai ser um bom médico ou não, um bom empresário ou não, um bom engenheiro ou não. Você vai sofrer pressão no seu casamento, e aí a pressão vai gerar talvez depois um casamento ainda melhor. As pressões fazem parte da nossa vida, e não temos como tirar elas das nossas vidas. Por isso nós precisamos aprender a lidar com elas. Fala assim para o seu vizinho: não fuja das pressões, aprenda a lidar com elas. Sabe, irmãos, eu vejo muitas pessoas querendo fugir das pressões. Mas sabe qual que é o problema de você desejar fugir das pressões? É que você nunca vai ver crescimento na sua vida. Sabe, eu amo o Neymar, mas eu preciso falar mal dele hoje. Mas eu amo ele. Mas você olha algumas atitudes do Neymar, você olha a forma como ele lida com a família dele, você olha a forma como ele lida com a esposa dele, você vai falar: é um eterno menino. Mas sabe por que ele é um eterno menino? Porque ele foge das pressões. Ele vive rodeado de pessoas que se dizem amigos, mas na verdade não é. Eles são cúmplices. Sabe qual que é a diferença de amizade e de cumplicidade? Se eu sou cúmplice do Everton, tudo que ele faz eu aceito. Mas amigos de verdade, quando vê seu amigo fazendo algo errado, ele repreende ele. É por isso que quando Judas vem ter com Jesus, Jesus fala assim para Judas: o que tens para mim, meu amigo? Porque Judas era alguém que estava ajudando o propósito de Jesus se cumprir. E Neymar, ele é rodeado de pessoas que só são cúmplices daquilo que ele faz. E por isso, por ele fugir das pressões, não lidar com as pressões, sabe, ele vai ser um eterno menino. E às vezes você convive com pessoas que têm 30, 40 anos, e você olha para elas, você vê tanta imaturidade. Mas você vai perceber que a imaturidade é sinal de alguém que fugiu da pressão. Que no momento que o calo apertou, no momento que a coisa ficou séria, em vez de ele lidar com aquele problema, ele fugiu. E ali ele perdeu uma grande oportunidade de ser moldado por Deus, de ser transformado por Deus. Você pega, por exemplo, na vida de José. José, ele é vendido como escravo. Depois, ele é acusado de estupro. A mulher de Potifar acusa ele. Então, primeiro ele é vendido pelos seus irmãos como escravo, depois ele é acusado injustamente, depois ele se torna um prisioneiro.
Mas você não vê em nenhum momento Josué falando: Senhor, me tira dessas pressões. José entendeu: essas pressões que eu estou passando vão produzir um peso de glória. Eu não vou sair daqui, aqui eu vou permanecer. Dito e feito, ele dormiu presidiário e ele acordou governador do Egito. Sabe, irmãos, é isso que o Senhor quer fazer quando Ele nos dá pressão. Se nós não retrocedermos no dia da pressão, mas permanecemos firmes, isso vai produzir glória na sua vida. Mas eu poderia também dizer o contrário, que a falta da glória de Deus é a falta de que você não está lidando certo com as pressões que Ele tem te dado. Sabe, eu estava lendo esses dias esse livro do pastor Ricardo, A Recompensa da Perseverança, e ele escreve aqui, ele leu um artigo há muitos anos atrás, e eu achei muito interessante, eu trouxe para você ver como que é a vida de alguém que não lida com as pressões. Ele diz assim, eu li um artigo na internet esses dias, um texto de Pierre Sherman, filho mais velho de uma família brasileira, da primeira família brasileira a dar a volta ao mundo de veleiro, e gostaria de compartilhar com vocês. E a história é o seguinte: outro dia tive o privilégio de fazer algo que eu adoro, fui almoçar com um amigo, hoje perto dos meus 70 anos, gosto disso, são raras as chances que temos de escutar histórias e absorver um pouco da sabedoria das pessoas que já passaram por grandes experiências nessa vida. Depois de um almoço longo, no qual falamos bem pouco de negócios, mas muito sobre a vida, ele perguntou sobre os meus negócios. Contei um pouco do que eu estava fazendo, e meio sem querer disse a ele: Pois é, hoje o empresário precisa matar um leão por dia. A sua resposta foi rápida e afiada, e ele me disse: não mate o seu leão, você deveria era mesmo cuidar dele. Fiquei surpreso com a resposta, e ele provavelmente deve ter notado a minha surpresa, pois me disse: deixe-me lhe contar uma história que eu quero compartilhar com você. Segue mais ou menos o que eu consigo lembrar da conversa. Pierre, existe um ditado popular antigo que diz que temos que matar um leão por dia, e muitos anos eu acreditei nisso, e acordava todos os dias querendo encontrar o tal leão. A vida foi passando, e muitas vezes eu me vi repetindo essa frase. Quando cheguei aos 50 anos, os meus negócios já tinham crescido, e precisava trabalhar um pouco menos, mas sempre lembrava do tal leão. Afinal, quem não se preocupa quando tem que matar um deles por dia? Pois bem, cheguei aos meus 60 anos, e decidi que era hora dos meus filhos começarem a tocar a firma. Mas qual não foi a minha surpresa ao ver que nenhum dos meus 3 filhos estavam preparados para assumir as minhas empresas. A cada desafio que eles enfrentavam, pareciam que eles iam desmoronar emocionalmente. Para minha tristeza, tive que voltar à frente dos negócios até conseguir contratar um empregado, que hoje é o nosso diretor-geral. Este fracasso me fez pensar muito: o que eu fiz de errado com o meu plano de sucessão? Hoje, alto dos meus 70 anos, eu tenho uma suspeita que a culpa foi do leão. Novamente eu fiz uma cara de surpresa. O que o leão tinha a ver com aquela história? Ele olhando para o horizonte, como que tentando buscar um passado distante, me disse: pode ser que a culpa não seja 100% do leão, mas fica mais fácil de justificar dessa forma. Porque desde quando meus filhos eram pequenos, eu dei tudo para eles. Dei uma educação excelente, uma oportunidade de morar no exterior, estágio em empresas de amigos, mas ao dar tudo para eles, eu esqueci de dar para eles o leão deles, que era o mais importante. Meu jovem, eu aprendi que somos resultados dos nossos desafios. Com grandes desafios nos tornamos grandes. Com pequenos desafios nos tornamos pequenos. Aprendi que quanto mais bravo o leão, mais grato temos que ser. Por isso aprendi a não só respeitar o leão, mas admirá-lo e gostar dele.
que a metáfora é importante, mas errônea. Não devemos matar um leão por dia, mas sim cuidar do nosso, porque o dia que o leão em nossas vidas morre, começamos também a morrer junto com eles. Depois daquele dia, decidi amar o meu leão, e o que era um desafio se tornaram oportunidades, para crescer, ser mais forte e me virar na selva em que vivemos. Sabe, irmãos, vamos trocar aqui a palavra leão por pressão. Eu quero te falar, você precisa aprender a amar as pressões que Deus coloca na sua vida, porque são essas pressões que vão te desafiar e fazer você se tornar alguém grande no mover de Deus. Sabe, você precisa ser amigo das pressões, você precisa amar as pressões, e às vezes você tem a pressão como algo negativo, mas tudo tem a ver com a sua visão, a visão que você tem sobre aquilo. E em alguns lugares alguém vê algo negativo, mas o vencedor vê na pressão uma oportunidade para crescimento. Saul viu em Golias uma pedra de tropeço, mas Davi viu em Golias a glória do trono de Israel. Tudo tem a ver com a forma que você enxerga as coisas. Eu quero te dizer, e eu oro para que a partir de hoje, as pressões da sua vida, você não enxergue mais como pedra de tropeço, mas toda pressão em qual você for colocada diante dela, você vai olhar como uma grande oportunidade de crescer, de avançar, de amadurecer, de se tornar alguém mais maduro, mais homem de Deus, alguém com mais fé, alguém que vai ser mais próspero, alguém que vai exercitar os dons do Espírito. Eu quero dizer para você, é para isso que o Senhor coloca pressões na nossa vida. E eu e você, nós precisamos aprender a lidar com essas pressões. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 7, a Bíblia diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Sabe, eu estava meditando nesse versículo, e você pode usar esse versículo não só para o fim da sua vida, mas você pode usar esse versículo no fim de cada ciclo ou de cada jornada da sua vida. Porque a sua vida é feita de ciclos, a sua vida é feita de jornadas. Como diz o pastor Ricardo, lá em Eclesiastes capítulo 3, você vai ler, é tempo de abraçar, é tempo de deixar de abraçar, é tempo de morrer, é tempo de nascer. Ali existem mais de 29 mudanças de ciclo, porque essa é a nossa vida. Uma hora você está aqui, você tem 14 anos, daqui a pouco as coisas passam, você tem 18, você precisa trabalhar, daqui a pouco você casa, aí você vai ter filho, as coisas vão mudar. E aí você pode ler esse versículo para cada ciclo da sua vida. E como que você pode ler esse versículo? Como que a gente pode expressar esse versículo? Você poderia ler esse versículo assim: combati os dias de pressão, concluir o meu propósito e terminei mais convicto de que quando comecei. Sabe, é assim que eu e você, nós precisamos lidar com cada ciclo da nossa vida, com cada ciclo de pressão. É olhar para essas pressões e falar: eu vou vencer essa pressão, eu vou terminar esse ciclo na minha vida, eu vou concluir o propósito para o qual eu fui designado, eu vou concluir o propósito para o qual me colocaram nesse lugar. Você é um líder de célula, você tem o propósito de multiplicar a sua célula, mas os dias de pressão vêm, e aí você quer largar, não largue. Mas no dia que essa célula multiplicar, você vai olhar e falar: eu combati os dias da pressão, multipliquei essa célula, e eu termino essa jornada mais convicto de que Deus me chamou, de quando eu entrei nela. É assim que você tem que lidar com cada circunstância da sua vida. E a pressão precisa gerar convicção no seu coração. Na verdade, o que faz a gente permanecer nos dias maus são as nossas convicções. Aquilo que é real, aquilo que é verdade no seu coração. Então a forma como nós lidamos com as pressões é por meio das nossas convicções. Então, eu quero te dar um exemplo. Então, você pega, por exemplo, uma mulher grávida.
E o início da gravidez é muito bonito. O início da gravidez é top. Ela chega para você assim e fala: olha, Guilherme, minha barriguinha está bonita. O início da gravidez é maravilhoso. Ela pensa assim: tá vendo, Joyce? Eu nem vou engordar tanto. Aí, passam alguns meses. Aí vai crescendo a barriga, né? Ó. Aí as coisas, irmão, já começam a ficar um pouco desconfortável. Tanto para ela como para o marido. Quando chega então aos 8 meses, aí o negócio é azeda. Porque já não tem jeito de dormir na cama. É uma dificuldade para andar. Se olha a Mari andando, é um negócio assim, ó. Que foi, Mari? Tá cagada? Não. Não é fácil. É pressão. Mas o que faz uma mulher grávida suportar tudo isso? Suportar os enjoos, suportar as náuseas, suportar as contrações, a suportar as dores. Sabe o que faz ela suportar? É a convicção de que ela está grávida de um filho maravilhoso, saudável, que vai ser lindo, que vai cumprir o propósito de Deus, que vai ser alegria para aquela casa. Então, quando ela pensa nisso tudo, as pressões se tornam coisas irrelevantes. E você sabe que a Bíblia diz sobre isso. Lá em João, no capítulo 16, quando Jesus estava falando com os seus discípulos sobre a volta dele, os discípulos eles estão preocupados. Por quê? Porque Jesus está indo embora. E eles falam: Jesus, e as pressões? Como vamos suportar as pressões sem você? O que vamos fazer, Jesus? Aí Jesus fala o seguinte: a mulher, quando está para dar à luz, ela tem tristeza. Essa tristeza aqui não é tristeza de estar triste, mas é dores. A mulher, quando está para estar à luz, ela tem dores, ela tem preocupação. Porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, ela já não se lembra da aflição, por conta do prazer que tem de ter nascido ao mundo um filho. Assim também agora a vossa tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Sabe, irmãos, as pressões é muito semelhante, como eu disse, à gravidez, porque tudo é passageiro, mas a alegria que as pressões produzem, elas são eternas, como diz Jesus. Sabe, a alegria de você marcar a vida de alguém, a alegria de você multiplicar uma célula, a alegria de você, sabe, investir no seu filho, a alegria de você ver a sua perseverança se consolidando na conversão dos seus pais, a alegria de se formar na faculdade, a alegria de ter um bom relacionamento, sabe, tanta alegria, que é resultado das pressões. 2 Coríntios diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 4, no verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, mas não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Mas no versículo 17, se atente a isso, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o que? Peso de glória. Quantos aqui querem manifestar a glória do Senhor? Diga aleluia. Para você manifestar a glória, filho, você precisa passar por pressões. E você sabe, eu tenho percebido uma geração
que tem sucumbido aos sonhos, às promessas de Deus, por conta, como diz o apóstolo Paulo, das leves e momentâneas tribulações, pelas leves e momentâneas pressões. Eu tenho percebido, irmãos, as pressões roubar tantos sonhos, as pressões roubar as convicções. Eu tenho visto as pressões roubar as promessas de Deus na vida dos irmãos. Por quê? Porque não sabem lidar com elas. Acha que a pressão que vem de Deus é para destruí-lo, quando na verdade a pressão que vem de Deus é só para manifestar glória sobre a sua vida. Então a forma como que você enxerga e que você lida com as pressões vai determinar como vai ser a sua vida. Se você vai ter ou não um ministério bem-sucedido, se você vai ter ou não um casamento bem-sucedido, se você vai ser ou não um profissional bem-sucedido, isso vai depender de o quê? Pressões. Como você lida com as pressões. Então você vai conversar com um jovem, o cara já está no 10º emprego em menos de um ano. Aí você fala, tem algum problema. Mas quando você conversa com ele, o problema nunca é ele. Já parou para pensar? Já viu isso? Não, é o chefe, não sei o que não gostam de mim, é que tinha muita fofoca. Até o dia que você tem que falar, irmão, entenda uma coisa, é que no dia da pressão, você larga as coisas. Você larga. Sabe por quê? Alguém, ele é líder de célula por anos e anos, nunca se torna um discipulador, nunca se torna um obreiro, nunca se torna um pastor, é porque quando chega a pressão da célula, em vez de ele querer romper com a pressão, ele larga. Sabe por quê? Que você talvez ainda não encontrou a sua cara metade, Arthur? É porque no dia da pressão, você quer largar. Meus pais são separados. Sabe por quê? Porque no dia da pressão, meu pai sucumbiu. Eu não tive uma família perfeita. Tive que lidar com isso. Eu tive que lidar com a pressão de crescer longe do meu pai. Eu tive que lidar com a pressão de ver a minha mãe tendo que trabalhar em posto de gasolina. Posto de gasolina. Para poder sustentar e pôr os seus filhos num colégio top. Eu tive que ver muita coisa na minha vida. Sabe por quê? Porque alguém sucumbiu às pressões. Hoje você é jovem, talvez você não tenha tanta preocupação. Mas se você não aprender a lidar com as pressões, amanhã você pode ser, na história, talvez o meu pai. Mas quando eu e você, nós aprendemos a lidar com as pressões, isso vai produzir glória na sua vida. E aí você vai ser promovido no seu trabalho, você vai ter uma família top, você vai ter um ministério bacana, sabe? As coisas vão começar a acontecer, por quê? Porque a leve e momentânea tribulação, ela causa em nós peso de glória. E sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido, a única coisa que nós precisamos na nossa vida é a glória de Deus. Quando Moisés viu a glória de Deus, a vida dele foi transformada. E aí ele desce do monte, e ele precisa colocar um véu sobre a sua cara, porque quem olhava para ele, não conseguia olhar na verdade, tamanha era a glória de Deus que estava sobre a vida dele. O que nós precisamos é da glória. A glória de Deus transforma ambientes, a glória de Deus transforma famílias, a glória de Deus transforma pessoas. Mas deixa eu te contar algo com muito carinho. Se você passa pela vida das pessoas, e você não tem causado na vida delas, sabe, transformação, se você passa pela vida das pessoas, e não tem marcado a vida delas, é porque provavelmente está faltando glória.
E a falta de glória é a falta de pressão. Porque provavelmente você tem sucumbido às pressões. Você tem fugido das pressões. Mas eu quero te trazer essa percepção de que as pressões é uma grande oportunidade para manifestarmos a glória de Deus. Pergunta assim para o seu vizinho: foi para que Deus te chamou? Pergunta assim para o outro: quais são os seus sonhos? Pergunta assim para o de trás: quais são os sonhos para a sua família? Pergunta assim para o da frente: quais são os sonhos para o seu casamento? Presta atenção, filho. Existem aqueles que eles fogem das pressões. Eles não querem lidar com as pressões. Mas tem um outro grupo. É aqueles que abrem mão dos seus sonhos, do seu chamado. Sabe, ele abaixa o padrão por conta das pressões. Neto, como assim? Então você sonhou. O Everton sonhou com uma mulher de Deus. O Everton sonhou em casar com uma mulher posicionada. O Everton sonhou em casar com alguém que fosse pastora, que tem um ministério. Aí começam as pressões. Eu sou solteiro, ninguém olha para mim, os dias estão passando. Aí sabe o que acontece? Por conta dessa pressão, ele abaixa o padrão. Não precisa ser tão mulher de Deus assim. Não precisa nem ser pastora mais, agora eu só quero casar. Tem aqueles que sonham: eu quero ir para as nações, eu quero que Deus me use em grandes avivamentos. Aí está na pressão lá da célula, a célula não cresce, não avança. Aí ele vai se conformando, sabe? Não, é verdade, só isso aqui já basta para mim. Então tem dois tipos de pessoas que lidam com as pressões. Tem umas que fogem, tem outras que se conformam. Algumas fogem das pressões, e aí isso não gera maturidade, ele não cresce, não avança. A vida dele vai ser sempre aquela coisa ali. Mas tem um outro que até avança, mas não é o que o Senhor sonhou para ele. Sabe por quê? Porque ele aceitou na pressão. Eu queria ser pastor, mas é muito difícil, sabe? Tá bom aqui. Eu queria ser médico, mas é muito difícil. Só uma ETEC tá bom. Nada contra quem faz ETEC. Sabe, eu queria fazer a minha viagem dos sonhos, mas a pressão fala: não, queria ir para a Disney, mas as pressões é tão fortes. Não, tá bom, Beto Carreiro, sabe? São pessoas que se conformam com um pouco, tendo a promessa do muito. São pessoas que se conformam com um pouco, mesmo Deus tendo dito que você viveria sobre o muito. Mas porque não sabe lidar com as pressões, aceita. Sabe, irmãos, sobre Itaquera, havia uma promessa. Havia uma promessa que a igreja videira de Itaquera seria celeiro para as nações. Havia uma promessa na igreja de Itaquera que nós teríamos jovens em universidades, escolas, que nós seríamos uma igreja de 1000 jovens. Mas você sabe quando foi lançada essa promessa? No dia em que nós tínhamos aqui menos de 40 jovens. Mas chegou um dia, na verdade chegou perto disso,
Chegou o dia em que nós quase nos conformamos com aqueles poucos jovens. Na verdade, eu acho que nós já estávamos conformados. Já não tinha mais crise no nosso coração, sabe? Nós éramos poucos. Assim, o negócio era terrível. Se você pegar lá as gravações no YouTube, você vai ver, o negócio era triste, irmão. Até que um dia, o pastor Ricardo veio aqui. E aí ele deu um esporro na gente. Tem alguns remanescentes dessa época. Aí teve alguns irmãos que ficaram chateados com o pastor Ricardo. Saíram da igreja. Mas aquela mensagem do pastor Ricardo abriu os nossos olhos. Aquilo que ele falou é verdade. Nós temos uma promessa de muito. E estamos satisfeitos com pouco. Irmãos, a partir dali, isso transformou o nosso coração. Trouxe uma indignação. Porque nós não estávamos vivendo as promessas de Deus. Nós abraçamos as pressões dos nossos dias. E de 40 jovens, hoje, nós somos 483 para a glória de Deus. A leve e momentânea tribulação dão peso de glória sobre a sua vida. Quais são as pressões que você está passando? É na sua célula? É no seu ministério? É no seu relacionamento? É pressão na sua casa com os seus pais? Porque tem isso. Às vezes está na pressão na sua casa, o moleque tem 12 anos de idade, pega a mochila e fala para a mãe, vou embora. Vai para onde? Oxi. O moleque tem nem bilhete único, vai para onde, mano? Porque não aguenta a pressão dentro de casa. É muito difícil aqui, tem que lavar a louça. Vai casar para você ver. Você sabe que tem um estudo que na 10ª semana da gravidez, o filho já consegue ouvir a voz da mãe. O problema é que aos 14 anos ele para de ouvir. Esse é o grande problema. Mas, irmãos, em todas as idades, em todas as áreas da sua vida, em toda a profissão, em tudo que você for fazer, você vai enfrentar a pressão. E a forma como que você vai lidar com isso, vai determinar se você vai ser alguém que vai ver êxito ou não na sua vida. Daqui 3 semanas eu vou pregar sobre isso. Eu vou falar de alguém que era santo, justo, mas que não soube lidar com as pressões. Semana que vem, eu vou falar sobre as 5 pressões que nós passamos. Mas hoje eu quero abrir os seus olhos para você perceber que pressões faz parte do projeto de Deus para o nosso crescimento. E que você possa, a partir de hoje, olhar com os olhos diferentes. Quando você estiver diante de uma pressão, quando você estiver diante de uma dificuldade, que você não encontre naquela dificuldade uma pedra de tropeço, mas que você possa ver uma oportunidade. Lembre disso. Saul viu em Golias uma pedra de tropeço, mas Davi viu em Golias o trono de Israel. Tudo depende da forma que você enxerga. Os grandes homens de Deus, que enxergaram nas pressões, momentos de oportunidade, fizeram história. Eu quero declarar para todos que estão aqui: você não nasceu por acaso, você nasceu para fazer história, você nasceu para deixar um legado, você nasceu para deixar a sua marca registrada neste lugar. Por isso não se conforme com um pouco, mas as pressões da sua vida vão levar você a viver peso de glória. Fala para o seu irmão: você nasceu para fazer história. Queria chamar a equipe de louvor aqui.
Pressões. Aleluia. Queria chamar aqui na frente os discipuladores com as suas esposas. Sabe, irmãos, vai lá com a sua esposa. Sabe, irmãos, esses irmãos que estão aqui, todos eles foram chamados para ser pastores. E vão ser um dia. Mas para chegar até onde eles chegaram, nessa posição, como discipuladores, eles passaram por muitas pressões. E por que eu chamei eles aqui? Para tentar exemplificar para você que a pressão, lidar da forma correta, vai trazer glória sobre a sua vida. Porque às vezes, estava conversando hoje com o Samuel, uma coisa que nós estávamos conversando é tão verdade. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e admiramos elas, mas nós não sabemos o que ela passou para chegar até ali, o preço que ela passou, as pressões que ela passaram. Eu olho para o pastor Ricardo, eu olho para o pastor Wilson, eu olho para o pastor Luiz, eu quero ser igual a eles, mas no pacote de ser igual a eles, eu também preciso passar pelas pressões que eles passaram, para as dificuldades que eles passaram. E eu quero dizer para você, hoje você tem uma grande oportunidade de ser liderado por homens e mulheres de Deus. Cada um que tem aqui tem uma história e passou por pressões para chegar até aqui. Não é fácil ser um discipulador. Aí você pega o Richard aqui, ó, terrível. Difícil demais, meu Deus. Eu lembro que ele era líder de célula ainda, eu era discipulador dele. Falei para ele, um dia antes, você vai se tornar discipulador. Ele falou, amém. Você vai ser um pastor? Ele, eu vou, aleluia, amém, poderoso. Sabe aquela reunião cheia do fogo? Falei, agora o Richard vai. Aí no dia seguinte, tinha uma imersão lá na Cachoeirinha. Cadê o Richard? Sumiu. Sumiu. Falei, meu Deus do céu. Ele estava querendo ontem, hoje ele já desapareceu, meu Deus do céu. Mas está aqui hoje. Mas sabe, irmãos, o Richard e a Vitória, para chegar até onde eles chegaram, ter o casamento que eles têm hoje, o Richard teve que lidar com a pressão do abandono. Foi abandonado pelo seu pai, foi abandonado pela sua mãe. Ele tem 30 anos, ele tem um irmão mais velho que ele, mas ele é o cara da casa. Ele teve que lidar com isso. Ele cresceu na favela, nunca se envolveu com drogas, nunca se envolveu com nada. Ele teve que lidar com as pressões dos irmãos dele, lidando com isso. Teve que lidar com as pressões de ver os irmãos dele se envolverem em drogas, ir lá ajudar, tirar de lá. A Vitória, quando eu liderava a Vitória, ela tinha que escolher se ela, naquele dia, se ela ia comer ou se ela ia para a escola, porque ela não tinha dinheiro para fazer os dois. Para casar, tiveram que passar por muitas pressões, mas estão aqui hoje, vão ser pastores. Só não foge amanhã. Mas irmãos, todos têm história. Você pega o Igor e a Jamile, por exemplo. O Igor começou a corte da Jamile
Um dia depois, o ex-namorado da Jamile, ele morre num acidente de moto. O Igor teve que lidar com a pressão de ver a corte dele em crise por conta do ex-namorado. Legítimo, ela tinha uma história com ele. Eu tinha uma história com ele. Ele era irmão nosso. Eu chorei, ela chorou. O Igor chorou junto. A Jamile teve que lidar com muitas pressões. A rejeição da mãe, cuidar das irmãs. Para fazer célula, tinha que sair de casa às vezes escondido da mãe. Sabe? Eles estão aqui hoje, felizes no casamento, prosperando. O Igor já parou de vender paçoca. Dá dinheiro, né? Então. Aí você que não conhece deve estar falando, mas ele, não, irmão, ele vendia muita paçoca. Ele ganhava, acho que mais que eu vendendo paçoca. Eu trabalho no banco. Eu quase pensei em largar o banco para vender paçoca. Mas sabe, passaram por muita coisa. Conheço a Jamile, acho que desde os 13 anos dela. Passou por muita coisa. O Igor também passou por muita coisa. Teve que ver todos seus amigos saindo. Teve que permanecer diante das dificuldades. Quando casou, não foi fácil. Teve luta no casamento. Mas permaneceu. Lidou com as pressões. Hoje a rede está crescendo, está avançando. Faz seminário. Sabe, entrou numa ótima empresa. As pressões, é lidar com as pressões. O Everton nem precisa dizer, né? Uma vez ele estava pregando no encontro e ele falou que quando ele era pequeno ele foi rejeitado. Teve que lidar com isso. Ele foi rejeitado. E o Everton, você olha para ele, alguém tão amável, tão servo. Você fala, meu Deus do céu. Alguém que de fato dá a vida pelos outros. Sabe, mas passou por pressão. Eu não sei se você sabe, mas o Estevão é um milagre. Se mais 10 segundos ele permanecesse dentro do útero da Joyce, ele tinha morrido. Mas quando ele nasce, ele ainda fica por um tempo no hospital, entre a vida e a morte. E eu lembro até hoje, o dia que eu cheguei aqui, o Everton transtornado. E ele teve que lidar com essas pressões. O Everton teve que lidar com a pressão do ministério, de ver pessoas que ele investiu passando à frente dele. E ele lá, esperando a vez dele. Sabe, irmãos, são pressões, todos nós passamos. Não sei se você sabe, mas o Jonathan e a Sarah quase tiveram um filho. Mas por um problema no útero da Sarah, ela teve um aborto espontâneo. E eu lembro o quanto isso feriu eles. Eu lembro o dia que o Jonathan chegou com a notícia da morte da sua avó. A pessoa mais importante da vida dele. E teve que lidar com isso. Muitas vezes teve que lidar com o desemprego. Teve que lidar com muita coisa dentro da casa dele. Mas sabe como que ele lidava com isso? De uma maneira tão que eu nunca vi ele negando nada para ninguém. Ele enchia a casa dele de jovens. Passava as noites. Os irmãos às vezes nem sabem o que ele estava passando. Mas ele estava lá. Sabe? E hoje está aí uma rede grande. Daqui a pouco, em nome de Jesus, vai ser obreiro. Sabe? Hoje, quando esse irmão ministra, sabe, Deus derrama glória de Deus. Sabe, pressão que produz glória. Aí você pega o Ignis e a Mari, passou pressão no ministério. Sabe? Vieram para cá desacreditados. Eles sabiam que tinham chamados para ser pastores, mas eles nem acreditavam mais nisso. Eles nem acreditavam que podia ter filhos. Eles nem acreditavam que podiam ter a casa própria. Mas lidou com as pressões, passou por tudo isso.
E hoje está aqui, vai ser um pastor. A filha dele vai nascer, já tem a sua casa própria. Lidou com as pressões. O Marcos, irmãos, teve que lidar com o que muitos nossos jovens lidam hoje. O Marcos casou virgem. Casou virgem. Sabe, o Marcos estudou no ensino médio, é formado na faculdade, numa ótima faculdade, passou pelas pressões. Na sala de aula era perseguido, as pessoas zombavam dele, o apelido dele na escola era Cordeirinho de Jesus. Eu lembro, não que eu estava lá, você me falou, eu nunca te zoaria. Irmãos, passou pelo tempo de pressão. Hoje é alguém próspero, é alguém que com 22 anos, 22? 25, eita. Mas era alguém com 22 anos, ele entrava para dar palestras para caras de 60 anos, 50 anos. Por que disso? Passou pelas pressões, casou, tem um casamento próspero, abençoado. A Ingrid, irmãos, a mesma coisa. Sofreu abuso do seu ex-namorado. Teve que lidar com muita coisa para casar com o Marcos. Teve que passar por muita pressão. Isso causa coisas na vida dela até hoje, às vezes. Mas está aqui, firme e forte. Lidera uma rede. É alguém próspero, é alguém abençoada. É alguém tão sábia que edifica o ministério do Marcos, que ajuda o Marcos de uma forma assim poderosa. Pressão, lidou com pressão. Você pega o Danilo e a Paty. Não sei se você sabe, mas a Paty tem uma irmã especial. Os pais da Paty faleceram. Ela teve que lidar com isso, ela teve que cuidar da irmã dela. Teve que abrir mão da infância para cuidar. O Danilo a mesma coisa, sofreu muita perseguição. O Danilo teve que lidar com a pressão do ministério. O Danilo era para ser o líder de jovens de Guaianazes. Aí a igreja lá não deu certo, fechou. Ele volta para cá como membro. Mas ele não falou, não vou desistir, eu vou permanecer, vou lidar com a pressão. Hoje está aqui. O que falar do Will? Esse aqui é poderoso. Irmãos, Will também teve que lidar, assim como eu, a separação dos pais. O pai do Will era pastor. Ele é pastor, na verdade. Mas ele teve que lidar com isso dentro de casa. Com a decepção, às vezes, do ministério. Sabe? Teve que lidar com a sua irmã doente. E ele estava aqui, firme. Firme, forte. A Emily teve que lidar com o irmão dela quase morto. O irmão dela foi diagnosticado com um câncer raro. Muitas vezes esteve entre a vida e a morte. Eu lembro de situações que as pessoas falavam, olha, de hoje não passa. E ela lá forte, ela lá firme. O irmão dela foi curado. E ela suportou essa pressão, ela, a família dela. Não largaram o Senhor. Estão aqui cumprindo o propósito. Sabe, irmãos? E a Adriele da mesma forma. Teve que lidar com o abandono do pai. Teve que lidar com a morte da avó. A pessoa mais importante da vida dela, a mãe dela teve um problema de trombose, perdeu as 2 pernas. Eu nunca vi ela falar, eu vou largar tudo. Ela encontrava um jeito de estar ali e de estar aqui também. Sabe?
O Ian nasceu num contexto que talvez os irmãos sabem. Mãe do pastor Christian teve que distribuir os filhos em cada estado do país. Depois ela foi recolhendo todos eles. Nasceu nesse contexto, viveu nesse contexto. Difícil, às vezes não ter um referencial, não ter alguém para falar na vida. O Derek e a Gabi, da mesma forma. A Gabi teve que lidar com o casamento dos pais. A Gabi teve que lidar muitas vezes com a crise no casamento. O Derek teve que lidar muitas vezes com a família dele que não entendia as decisões deles por Jesus, a radicalidade deles. Passou por muita crise, passou por muita dificuldade. Mas hoje, a dificuldade da Gabi transformou em glória. Converteu o irmão, converteu a mãe, todos fazem parte da igreja. Sabe por que eu estou falando para você desses irmãos? Porque talvez você admira eles. E você deve sim admirar, são grandes homens e mulheres de Deus. Apesar dos seus defeitos, apesar das suas falhas. Mas são pessoas que você deve admirar. E quando você estiver passando por pressão, é alguém que você pode procurar para te ajudar. Aqui o cardápio é variado. Mas eu quero dizer para você, se você suportar as pressões na sua vida, você vai chegar até onde eles chegaram. E como diz Jesus, obras maiores você ainda fará. Você vai mais longe do que a gente já foi. Suportar as pressões. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. E eu gostaria, preste atenção. Eu gostaria que os líderes de célula desses irmãos viessem aqui para frente, ficasse de frente para o seu discipulador. Nós vamos fazer algo diferente nessa noite. Nós vamos cantar uma canção, amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos onde você estiver. Nós vamos cantar essa canção. Enquanto nós cantamos essa canção, eu gostaria que você, líder desse discipulador, você vai orar por ele agora. Vai orar por ele. Sabe por quê? Porque a pressão dele te gerou. A pressão dele te gerou. Eu esqueci da Sara Teles. Você não veio aqui, mano? Mas vou falar. Porque o seu testemunho é precioso. Sabe, irmãos, a Sara Teles é discipuladora. O Rafa vai se tornar discipulador daqui a pouco. A Sara Teles teve que passar pela pressão do relacionamento. Talvez você não conheça a história dela, mas ela projetou um relacionamento perfeito. E aí ela foi surpreendida. Não era tão perfeito assim. Mas a diferença é que ela sonhava com aquilo, enquanto Deus sonhava o Rafael para ela, entendeu? Mas ela suportou a pressão, permaneceu. E hoje Deus deu o melhor para ela. Então às vezes você passa por isso, decepções amorosas. Você pode procurar ela. Certeza ela vai te ajudar muito. Mas eu gostaria que enquanto nós louvássemos ao Senhor, você líder de célula, você vai orar pelo seu discipulador, que a sua pressão dele gerou você. Feche os seus olhos onde você estiver. Vamos adorar o Senhor. E enquanto nós adoramos, ore por Ele, em nome de Jesus.
Adore ao Senhor. Erga suas mãos para o céu. Declare isso. Eita! Aleluia. Aleluia. Agora, você líder de célula, você vai reunir com a sua célula agora. E você que faz parte da célula, você vai orar pelo seu líder agora. Porque a pressão dele te gerou. Você vai orar por ele, para Deus abençoar ele, para Deus abençoar o ministério dele. Enquanto isso, queria pedir para os obreiros e as obreiras vir aqui na frente, para nós orarmos pelos discipuladores. Nós vamos impor as mãos sobre cada discipulador e declarar que a leve e momentânea tribulação vai gerar neles peso de glória. Tiago, põe um louvor aí, para liberar os irmãos do louvor. Junta agora com a sua célula. Você vai colocar o líder no meio, você vai orar por eles agora. Porque a pressão dele tem gerado você. Enquanto isso, os obreiros, queria que você orasse agora pelos discipuladores, com a imposição de mãos, liberando o poder de Deus que produz glória, em nome de Jesus. Pode apagar as luzes e aumentar o som. Vamos orar então em nome de Jesus.